Amém? Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia comigo aí, por favor. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 37. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo de número 18. Cadê o tecladista? Tá por aí? Se ele estiver por aí, eu queria a ajuda dele. Eu não vou cantar não, tá, gente? Você encontrou Gênesis 37, versículo 18 diz o seguinte: eles viram José de longe, e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. E eles disseram: lá vem o sonhador. Repita isso comigo: lá vem o sonhador. Versículo 20 diz: venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos um corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vai dar os sonhos dele. Repita isso comigo: assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Versículo 21 diz: quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo, não derramem sangue, vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuque. Feche os seus olhos, estenda suas mãos em posição de receber. Pai, nós honramos a sua presença nesse lugar, e a minha oração essa noite é para que mais uma vez o Senhor fale conosco. Pai, que essa mensagem encontre o coração de alguém, e que no nome de Jesus nós possamos desfrutar da plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que toda distração desapareça agora, para que tudo aquilo que possa tentar impedir aquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar seja totalmente neutralizado. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, para que os céus sejam abertos sobre essa igreja agora. Nós alinhamos a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito, a sua mente, ao seu coração e ao seu espírito, e que nós possamos receber absolutamente tudo daquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Você me dá 30 minutos? Amém? Talvez você está cansado, você está com fome. Eu preciso só de 30 minutos da sua atenção. Combinado? Então olha para quem está do seu lado e fala: não fala comigo agora, senão eu vou dar um chute na sua canela. Olha que você está dentro da igreja, você não pode mentir. Olha para cá. O mais desafiador de se carregar um sonho é nós termos o discernimento de saber se esse sonho é nosso ou se esse sonho é de Deus. É interessante a gente perceber que, geralmente, quando nós queremos chegar a um fruto, a primeira coisa que nós fazemos é pegar uma semente. Depois nós vamos escolher uma boa terra, nós vamos plantar a semente que estava nas nossas mãos, nós vamos começar a regar isso, para que daqui a pouco essa semente se torne uma árvore, e que daqui a um tempo essa árvore comece a gerar frutos. Todo o objetivo de um homem que carrega uma semente nas mãos é, em algum momento, chegar num fruto, sim ou não? Só que é interessante a gente perceber que, para chegarmos num fruto, nós precisamos de uma semente. Só que quando nós olhamos para a Bíblia no Gênesis, nós vamos perceber que Deus é aquele que começa não a partir de uma semente. Deus é aquele que começa a partir do fruto. E é interessante perceber que todo ciclo é esse. Eu tenho uma semente, essa semente se torna uma árvore, essa árvore gera frutos, e esses frutos têm o quê? Sementes, que vai gerar novas árvores, que vão gerar novos frutos, que vão entregar novas sementes. Então todo ser humano, para ter um bom fruto na mão, ele começa a partir de uma
semente. Só que quando nós olhamos para o Gênesis, nós vamos ver que Deus não começou plantando uma semente. Deus deu uma ordem. E a ordem de Deus foi: terra, gere árvores que deem frutos. A lógica de Deus é diferente da minha lógica. Porque na minha lógica, para eu chegar a um bom fruto, eu preciso primeiro ter uma semente. Só que em Gênesis, Deus não começa a partir de uma semente. Deus começa a partir de um fruto. Então, se Deus no Gênesis não está começando a partir de uma semente, mas está começando a partir de um fruto, aqui Deus está estabelecendo um padrão celestial. E qual é o padrão que Deus está estabelecendo? O padrão que Deus estabelece é para que a gente possa entender que no reino de Deus, aquilo que nós estamos plantando, nós só temos possibilidade de plantar porque primeiro veio um fruto e não uma semente. Você está comigo? Agora, se tudo aquilo que nós estamos plantando é porque primeiramente Deus gerou um fruto, eu preciso olhar para tudo aquilo que eu estou sonhando, eu preciso entender que esse sonho é só uma semente. Mas dá para você entender que se o sonho que você tem é uma semente que Deus entregou, significa que antes de você ter essa semente na mão, alguém antes de você gerou um fruto. Está comigo? O que eu quero que você entenda é que é impossível você sonhar algo sem antes Deus ter projetado primeiro. O que eu quero que você entenda é que se o sonho que você tem hoje é uma semente que você tem na mão, e no reino de Deus só é possível ter uma semente porque alguém gerou um fruto, eu estou dizendo para você que você só tem capacidade de sonhar o que você sonha porque alguém antes de você quis que você sonhasse o que você está sonhando. Por quê, Everton? Porque todo sonho que você tem é uma semente. Só que se você tem nas suas mãos só uma semente, alguém antes de você gerou um fruto. Então a semente que você tem é consequência de um fruto de alguém. Isso significa que você está sonhando algo que alguém sonhou primeiro. Então aquilo que está sendo gerado em você não nasceu em você. Aquilo que está sendo gerado em você é consequência de alguém que sonhou primeiro que você. Agora nós estamos vendo alguém que sonhou. E o sonho que ele tem é um sonho meio estranho. O sonho é: eu vejo o sol, a lua, as estrelas, alguns feixes se prostrando. Quem está sonhando não tem muita maturidade para discernir o tipo de sonho que tem. E aí a primeira coisa que ele vai fazer é contar para os irmãos. O tecladista chegou, ficou mais espiritual. Agora nós estamos olhando ele com o sonho, e a primeira atitude dele é: eu preciso compartilhar o sonho que eu tive. Só que talvez a nossa maior dificuldade não seja compartilhar o sonho. Talvez a nossa maior dificuldade seja discernir quem tem maturidade para ouvir o sonho que a gente tem. Vamos lá. A nossa dificuldade não é compartilhar os sonhos que nós possuímos. A nossa dificuldade é entendermos que nem todo mundo que senta na nossa mesa tem maturidade para discernir o sonho que a gente tem. Eu preciso começar a entender que existem pessoas que talvez andam comigo, pessoas que talvez entram na minha casa, pessoas que talvez sentam na minha mesa, mas essas pessoas não sabem lidar com o fato que eu estou sonhando. E aquilo que eu estou sonhando não é algo meu, aquilo que eu estou sonhando é algo que o próprio Deus gerou. E aí eu tenho que guardar algo. E o que eu tenho que guardar no meu coração é: todas as vezes que Deus me entrega um sonho, Ele revela qual é o tipo de gente que eu estou andando. Eu vou repetir porque eu acho que você não está aqui. Todas as vezes que Deus entrega um sonho para você, Deus está te dando a capacidade para você discernir qual é o tipo de gente que está sentando na sua mesa. A nossa dificuldade não é ter pessoas do nosso lado nos dias ruins. Porque nos dias ruins talvez alguém se aproxime de você e até chore com você. Só que Deus apresenta para nós um padrão. E o padrão é: vocês precisam chorar com aqueles que choram, mas vocês precisam se alegrar com aqueles que se alegram. E aí a dificuldade na igreja não é ter gente para chorar com aqueles que estão chorando. A dificuldade na igreja é encontrar gente para se alegrar com aqueles que estão se alegrando.
Então a gente começa a perceber que tem gente que tem dificuldade de celebrar aquilo que o outro sonha. Por quê? Porque existe um egocentrismo instalado no nosso meio. Que se aquilo que está sendo conquistado não está sendo conquistado por mim, não tem motivo de eu celebrar. Então todas as vezes que Deus entrega um sonho para você, Deus está revelando qual é o tipo de gente que está sentando na sua mesa. Eu tenho uma notícia para te dar nesse ano de 2026. Existem sonhos que Deus está te dando só para você entender que tem gente que não é mais para entrar na sua casa, que tem gente que não é mais para sentar na sua mesa, que tem gente que não é mais para andar com você. Aí o que José vai fazer? José vai contar o sonho para todos os irmãos. Só que a Bíblia não mostra em nenhum momento os irmãos de José sonhando. José é o único dos irmãos que recebe uma túnica. José era o caçula, então era aquele filho mais criado leite com pera, sabe? Quem é irmão mais velho sabe do que eu estou dizendo. Você foi criado debaixo de taca. Você é irmão não. Porque parece que o tempo vai passando, os pais vão ficando mais mole. Então quem vem depois, fica com o lado bom. Quem vem primeiro, pega o lado ruim. Agora a grande questão aqui é: existe alguém na casa que já havia sonhado? E quem está nessa casa que já havia sonhado se chama Jacó. Você já leu esse texto? Jacó é aquele que tem um sonho em uma geografia desconfortável. Everton, por quê? Porque no dia que José sonhou, ele estava com a cabeça num travesseiro. Mas no dia que Jacó sonha, ele está com a cabeça numa pedra. E aí a Bíblia vai dizer que Jacó começa a ver anjos que estão subindo e descendo. Subindo e descendo. O sonho que José tem, para quem nunca sonhou, é ofensivo. Porque contar sonho para gente que não sonha é ofensivo. Só que quando eu compartilho o sonho com gente que está na mesma frequência que eu, Jacó entende, esse menino não é normal. Porque o mesmo Deus que está falando com ele agora já falou comigo lá atrás. Esses tipos de sonho que ele está tendo é meio estranho. Por quê? Porque eu me lembro alguns anos atrás, enquanto eu estava colocando a minha cabeça numa pedra, eu também estava sonhando coisas desse tipo. E sabe o que me chama a atenção? É perceber que o que Deus está fazendo com ele é entregando para ele uma revelação do futuro. Repita comigo: sonhar é ter de Deus uma revelação do futuro. Mas sabe o que é difícil? Deus não revela o processo. O Senhor é aquele que através de um sonho está expondo para José uma revelação do futuro. Mas Deus não revela para José o processo. Deus é aquele que na sua grande maioria e na maneira como ele se move, ele é o Deus que vai revelar para você o lugar que você vai chegar, mas ele vai revelar o processo durante a caminhada. Me pergunte por quê? Porque talvez se Deus tivesse falado para você o que você teria que passar para você estar aqui hoje, você não estaria aqui hoje. Se Deus tivesse que dizer para você que você teria que mudar de cidade, abrir mão da sua família, abrir mão das coisas que você abriu para estar onde você está, você não estaria aqui. Então Deus é aquele que sabe lidar com você. Ele aquece o seu coração apontando para onde você vai chegar, mas ele esconde de você os processos que você vai ter que passar. Então Deus empolga José. José, olha o que você vai viver. Olha aonde você vai chegar. E aí a gente está com o coração aquecido, porque agora a gente tem uma revelação da onde a gente vai chegar. Só que aí Deus está revelando só o lugar. Deus não está revelando como. Deus está revelando o destino final, mas Deus não está revelando o meio. E aí o que eu preciso entender? É que agora o sonho de José gera para ele uma resistência. Todo sonhador, ele vai viver pressões. E uma das coisas que ele vai precisar lidar é que todas as vezes que ele sonha, ele começa a provocar resistência com as pessoas que ele caminha. Porque na grande maioria, existem pessoas que até querem te ver bem, mas não melhor que elas. E você tem que entender que o seu estilo de vida é ofensivo para muita gente. Você lembra de Abel? Abel não ofertou melhor
para provocar Caim. Mas quem tem um coração ofendido, tudo aquilo que é entregue para quem tem um coração ofendido soa como ofensa. É por isso que talvez uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida é caminhar com gente ofendida. Por quê? Porque tudo que você faz se torna ofensivo para essas pessoas. O sonho de José está gerando para ele uma resistência. Everton, por quê? Porque nem todo mundo que escuta o sonho celebra. Nem todo mundo que escuta o sonho está na mesma frequência que ele. Só que a gente precisa entender que receber uma revelação como essa de Deus não é para soar para nós como uma arrogância de Deus falou comigo. Gente, olha o que eu sonhei. Olha o lugar que eu vou chegar. Todas as vezes que Deus entregar para você um sonho, isso precisa gerar em você uma responsabilidade. É por isso que quando Deus ele usa alguém para falar comigo, ou eu estou na minha casa com a Bíblia aberta, Deus está falando comigo, ou através de um sonho, de qualquer forma que seja, eu tenho medo. Everton, por que você tem medo? Porque eu sei que toda revelação de Deus traz uma responsabilidade. E aí eu preciso entender que de alguma maneira Deus vai me mover para que eu chegue no lugar que Deus quer que eu chegue. E é aqui o lugar que eu quero que você entenda. José agora está vivendo o contrário daquilo que ele sonhou. José não está vivendo a plenitude daquilo que ele sonhou. Por quê? Porque nenhuma promessa que Deus te faz vem para cooperar com a realidade que você está vivendo. É por isso que geralmente você vai participar de alguns cultos e Deus vai usar alguém para falar assim para você: a sua empresa vai prosperar. Só que aí chega segunda-feira, ninguém vai na sua empresa mais. Você não fecha nenhum serviço, você não assina nenhum contrato. Eu vou libertar pessoas da sua casa. Na mesma semana começa uma confusão que nunca teve lá dentro. Faz sentido? Eu estou restaurando seu casamento e acaba tudo no dia seguinte. E aí você começa a entrar numa crise entre a sua realidade e a palavra que você ouviu. Porque a palavra que você ouviu é uma, mas a sua realidade é outra. O que você ouviu de Deus é que você chegaria em um lugar, mas o que você está vivendo não tem nada a ver com aquilo que você ouviu de Deus. Alguém já passou por isso aqui ou só eu? É quando você começa a guerrear com a realidade da sua vida e você entra em crise. E a crise é: cadê as palavras que Deus diz? Ou eu vi errado, Deus mentiu, o profeta se empolgou. O que está acontecendo? Porque quando eu olho para a minha vida, eu percebo que nada do que eu estou vivendo faz sentido com aquilo que Deus falou para mim. E é isso que José está vivendo. Por quê? Porque José, ele se apegou ao destino, mas não ao processo. E aí a gente começa a orar. E as nossas orações é: Senhor, me livra desse deserto. Senhor, me tira desse lugar. E você já parou para observar que parece que quanto mais você ora, pedindo para Deus te livrar, mais imerso você fica? Quanto mais você ora para Deus te tirar desse problema, mais problema aparece. É porque você precisa entender de algo aqui essa noite. E isso aqui, se você pegar, isso vai mudar uma chave na sua vida para sempre. Você precisa entender que Deus só vai te livrar de coisas, lugares e pessoas que não cooperam com o seu propósito. Agora, se o deserto que você está vivendo, se a frustração que você está vivendo, se a rejeição que você está vivendo, se o trauma que você está vivendo coopera com o propósito que Ele tem para você, Deus não vai te livrar. E aí o problema é que às vezes a gente não entende o porquê que nós estamos passando pelo que nós estamos passando. O porquê que nós estamos vivendo as pressões que nós estamos vivendo. E por que parece que o céu está de bronze e Deus não está me ouvindo? E a resposta é simples: eu não posso te livrar daquilo que veio como ferramenta para cooperar para o lugar que você vai chegar. Eu não posso te livrar dessa fornalha. Por quê? Porque a fornalha ela veio para cooperar com aquilo que você vai viver. Eu não posso te tirar desse deserto. Por quê? Porque o deserto ele veio para cooperar para o lugar que você vai chegar. Eu não posso te tirar dessa geografia. Por quê? Porque a geografia veio para cooperar com o propósito de Deus. Então você precisa entender isso. Existem coisas, existem lugares, existem pessoas que Deus não pode te livrar. Por quê? Porque tudo isso faz parte do propósito de Deus para a sua vida.
Então eu tenho que entender isso. Que terão momentos que Deus não vai nos livrar. Deus vai nos dar graça para a gente suportar. Repita isso comigo, Deus não vai me livrar. Mas Deus vai me dar graça para suportar. Então tem momentos, meus irmãos, que a gente tem que mudar a oração. Porque se a pressão que eu estou vivendo coopera com o propósito, Deus não vai me livrar da pressão. Se a falta de contrato, de emprego e o nível de rejeição que eu estou passando coopera com o propósito de Deus na minha vida, Deus não vai me livrar. Então a minha oração não é Deus me livre, não. A minha oração é Deus me dá graça para suportar. José está sendo rejeitado. Repita isso comigo, José está sendo rejeitado. Quem já foi rejeitado aqui? Sabe por que ser rejeitado dói? Porque José só é rejeitado porque sonha. Faz sentido? José só é rejeitado porque sonha. Quem deu o sonho para ele? Então Deus queria que ele fosse rejeitado. Lá na frente, José é aquele que tem uma estratégia de Deus para que a sua família não passasse fome. Então é como se Deus, aqui no presente, já estivesse vendo lá na frente uma família inteira que precisava ser alcançada pela rejeição de um. E aí o que eu estou dizendo para você é que no meio desse contexto, Deus precisava apertar um para que os outros não precisassem passar por isso. O que eu estou dizendo é que existem famílias, existem pessoas que Deus precisa apertar um pouco mais. E aí Deus está dizendo, você foi rejeitado para que eles não precisassem ser. Você precisou sofrer para que eles não sofressem. Você precisou ser amassado para que eles não precisassem ser amassados. E aí a rejeição de um é o que livra todo mundo. E aí tem hora que você começa a perguntar, Deus, por que comigo? E aí Deus está dizendo, é porque eu precisava levantar um. Porque através desse um, a família toda precisava ser alcançada. Então por isso que as coisas com você é mais difícil. Existem pessoas que essas pessoas elas não sabem ainda. Mas são pessoas que Deus levanta para um romper geracional. Essas pessoas elas nasceram para romper um ciclo. Everton, como assim? Ninguém na sua casa casou ainda. E aí de repente Deus entrega alguém na sua vida e esse casamento é o que está quebrando um ciclo geracional na sua família. Ninguém na sua família se formou e aí de repente Deus te entrega uma inteligência celestial. E aí você é o primeiro a se formar, você é o primeiro a passar no concurso, você é o primeiro a conseguir sair do país, você é o primeiro a ter um casamento consolidado. E aí quando você olha para trás, você percebe que ninguém na sua casa conseguiu viver o que você está vivendo. Sabe o que isso significa? Você foi aquele que Deus escolheu para um romper geracional. O que eu estou dizendo é que existem pessoas que elas sofrerão mais rejeição. Existem pessoas que elas viverão mais pressão. Por quê? Porque essas pessoas foram escolhidas por Deus para um romper geracional. E aí você foi aquela que Deus escolheu para romper um ciclo. É Deus dizendo, até você, a tua família vivia isso. Depois de você, a história é outra. Você está comigo? José é vendido. 20 moedas eram suficientes. Alguém que num dia está sonhando, de repente ele está dentro de um poço. De repente alguém o compra. Ele vai parar lá na casa de Potifar. E agora ele começa a viver uma pressão. E a pressão é para que ele amadureça. A coisa mais complicada na nossa vida é talvez a gente entender que ninguém amadurece sorrindo. Olha para quem está do seu lado e diga isso. Ninguém amadurece sorrindo. Não, fala mais forte para essa pessoa nunca esquecer. Ninguém amadurece sorrindo. E aí a gente carrega um problema. E o problema que a gente carrega é porque a gente quer amadurecer sem sofrer.
E aí você tem que entender algo. Se Deus é aquele que não começa pela semente, mas é aquele que já começa pelo fruto, quando Ele te entrega um sonho, que é uma semente, Ele está te entregando isso porque Ele já tem um fruto pronto. O que eu quero que você entenda é que quando Deus permitiu você sonhar com o que você está sonhando, Ele já tem o plano todo pronto. Porque Ele é aquele que permite você sonhar já sabendo onde isso vai dar. Só que aí é dentro desse lugar que você precisa compreender isso. Não é Deus que precisa amadurecer, é você. Não é a terra que tem que estar pronta, é você quem tem que estar pronto. E aí sabe o que Deus faz? Deus começa a te apertar. Deus começa a te pressionar. E só quem já passou pela prensa de Deus sabe do que eu estou falando. Te custa muito. Só que o problema é que tem gente que sempre foge quando a pressão começa a vir. Só que é impossível você viver o que Deus está te chamando para viver sem maturidade. Guarda isso no seu coração. Deus não se empolga com o nível da sua oração. Deus não se empolga com o tanto que você pede o que você está pedindo. E eu te provo na Bíblia. Livro de Gálatas, Hebreus. A Bíblia aponta para nós uma analogia. E a analogia é: o filho, sendo muito novo, ele não tem diferença nenhuma de um escravo, mesmo ele sendo dono de tudo. O que isso significa? Havia um dono, e quem era o dono? O filho. Só que o filho, sendo muito novo, ele não tinha diferença nenhuma de um escravo. Escravo é dono de alguma coisa? Não. Quem é dono? É o filho. Só que agora a Bíblia está colocando na mesma linha, na mesma régua, na mesma mesa. Quem é dono de tudo e quem não é dono de nada. E quando a Bíblia está dizendo sobre o filho mais novo, não está falando sobre idade, está falando sobre maturidade. Então o que a Bíblia está dizendo é: o filho sem maturidade, ele não tem diferença nenhuma de um escravo, mesmo ele sendo dono de tudo. Quem é que é pai ou mãe? Você concorda comigo que tudo aquilo que você compra, tudo aquilo que você investe é para o seu filho? Sim ou não? Quando você vai comprar um carro, você pensa na sua família. Por quê? Porque a sua paternidade faz com que você se incline a sempre pensar se aquilo que você está fazendo vai atingir quem veio depois de você. Agora imagine, o pai decidiu comprar um carro. E aí ele chega em casa com esse carro. E ele olha para o filho e diz: filho, olha o nosso novo carro. O filho se empolga. E a primeira coisa que o filho vai fazer é: pai, deixa eu dirigir. Quem já passou por isso? Só que o pai é responsável. Aí sabe o que o pai vai falar para o filho? Você não pode. Quem já teve que fazer isso? Você não pode. Aí no dia seguinte o filho entra no carro e fala: pai, mãe, deixa eu dirigir. E a resposta é: daqui uma semana, aquele mesmo menino, aquela mesma menina se aproxima do pai, se aproxima da mãe e pede de novo. E qual que é a resposta? Porque o pai não se move por emocionalismo. Agora qual que é o problema? O pai está em casa, sim ou não? A mãe está em casa, sim ou não? O filho está em casa, sim ou não? E aquilo que o filho tanto deseja também está em casa, que é o carro. Adianta ele pedir durante uma semana, durante um mês, durante um ano? Não adianta. Então o que o filho precisa fazer? Pedir mais? Fazer birra? Ele precisa crescer, amadurecer e tomar posse daquilo que é dele. Vem comigo. O seu problema é que talvez você está subindo um monte, fazendo campanha, pedindo para Deus coisas que já são suas por direito de filho. E talvez, só talvez, o seu problema não é falta de oração, não é falta de pedir, é falta de maturidade. É por isso que a Bíblia nos alerta dizendo: pediu, pediu e não recebeu, por quê? E aí qual que é o pedir mal? É você estar pedindo coisas para Deus que você não tem estrutura de sustentar.
Então você precisa entender que existem coisas que Deus já liberou para você como filho. Só que você só pode usufruir dessas coisas quando você se tornar responsável pelas orações que você está fazendo. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos dirigir o carro, mas nós não queremos abastecer o carro. Muitas vezes nós queremos a aventura de estar no volante, mas a gente não quer as consequências do que é possuir um carro. Por quê, Everton? Porque toda bênção que Deus te entrega vem com uma responsabilidade. E aí o filho que não tem maturidade, sabe o que ele quer fazer? Ele quer andar no carro, mas responsabilizar o pai. Ele quer dirigir o carro, mas ele quer responsabilizar a mãe. E aí o que o pai está dizendo para o filho é: você só pode andar no carro quando você puder lidar com a consequência do que é ter um carro na mão. Então o nosso grande problema é que nós estamos nos comportando como filhos que não têm maturidade, acreditando que pedir para Deus todo dia, de alguma maneira, vai mexer no coração de Deus para Deus mudar a opinião. E aí você tem que entender isso: o que movimenta o céu é o nível de maturidade que você tem. Isso significa que todas as vezes que você foge de processos que Deus te coloca para amadurecer, você está se afastando daquilo que Deus já te entregou. Acabou até o glória. Beber uma água para você ficar confortável. Então nosso problema talvez não é a nossa falta de oração, é a nossa falta de maturidade. Porque a gente está pedindo coisa para Deus, Deus está dizendo: se eu te der, isso vai te arrebentar. Por quê? Porque você não tem estrutura para sustentar isso. Não tem como. Se a sua garagem só comporta um carro, não tem como você querer colocar 4 lá dentro. Então o nível de maturidade dita o quão longe você vai. E aí Deus está olhando para você e você tem que entender isso e guarda essa frase na sua vida. Não se esqueça disso mais nunca. Tudo o que você vive hoje é do tamanho da confiança que Deus tem em você. Vou repetir para você não esquecer. Tudo o que você vive hoje é do tamanho da confiança que Deus tem em você. É por isso que quando ele distribuiu os talentos, ele não entregou a mesma quantidade para todo mundo. Para uns ele deu 5, para outros ele deu 3, para outros ele deu 2. Por quê? Porque aquilo que eu recebo é do tamanho da confiança que Deus tem em mim. Deus sabe o tanto que você suporta. Aí sabe o que Deus está te fazendo? Deus te matricula em uma escola chamada processo, a fim de esticar você um pouco mais. Para você sair de um talento para começar a possuir 2. Para você sair de 2 e começar a possuir 5. Aí sabe o que você faz? Você foge. Aí você foge dos processos que Deus te coloca, mas continua pedindo para Deus a mesma coisa que você fugiu do processo que Deus te colocou para ter. Aí Deus está dizendo para alguém: o que você me pediu, você já tem acesso, você só não pode usufruir. E não adianta você me pedir. Você tem que crescer, amadurecer e tomar posse do que é seu. Quando eu enxergar em você alguém maduro o suficiente para ter nas mãos isso, eu te entrego. Porque enquanto você não tem maturidade, você é como um escravo que tem acesso, mas não usufrui. E eu conheço gente que já tem 10 anos pedindo a mesma coisa, 5 anos pedindo a mesma coisa, e até hoje não acessou. Por quê? Porque não tem maturidade. Então repito, o meu problema não é oração, é maturidade. Aí sabe o que Deus está fazendo com José? Amadurecendo ele. Você percebe que em Gênesis 37, José é o filho que está recebendo a túnica. Quem aqui tem mais de um irmão? Imagine seu pai ou sua mãe entregando Natal. Eu tenho saudade dessa época, que todo Natal minha mãe comprava roupa para mim. Agora imagine o Natal na sua vida, o Ano Novo na sua vida. De repente seu pai decide presentear só seu irmão. Ele chama a família toda: vamos ali comprar um tênis, e compra só para seu irmão. E não compra você. É exatamente isso que está acontecendo. O pai decidiu preparar uma túnica. E a única pessoa que recebe a túnica é o filho mais novo. Vamos lá. Na sua concepção, José era mimado ou não? Só que para o lugar que Deus queria levá-lo,
ele sendo mimado, ele não estava preparado para entrar. Aí sabe o que Deus precisa fazer? Afastar ele do ciclo que estava mimando ele. Porque ele sai de um lugar que ele era protegido para ser exposto. Ele sai de um lugar onde ele tinha tudo para ele começar a buscar tudo. Ele sai de um lugar onde as pessoas respondiam por ele para ir para um lugar onde ele tinha que responder por ele mesmo. Porque o lugar que ele estava agora, ele não tinha mais muleta espiritual. Não tinha mais papai para orar por ele, ele tinha que orar. Não tinha mais mamãe para jejuar por ele, ele tinha que jejuar. E aí tem momentos na vida que a gente começa a perguntar: Deus, por que pastor não me liga mais? Eu vou sair da igreja. Por que o líder nunca mais me mandou mensagem? Estou com raiva. E aí Deus está dizendo para você: coisa linda, eu preciso te amadurecer. E para fazer isso, eu preciso começar a arrancar algumas muletas espirituais da sua vida. Porque você se acostumou a vir para o culto só se alguém te mandar mensagem para vir. E você já tem mais de 5 anos de crente. Você está acostumado com pessoas montando oração e te entregando, te convidando para jejuar. E aí Deus está dizendo para alguém: está na hora de você aprender a caminhar com as suas próprias pernas. E aí, para fazer isso, eu estou te colocando em um lugar que você só tem 2 opções: ou você luta, ou você morre. Acabou, glória de novo. Você nunca vai saber que sabe orar quando a única alternativa da sua vida for orar. Você nunca vai saber que você sabe jejuar quando a única opção que você tiver é jejuar. E aí agora José, ele está dentro de uma casa, de um povo totalmente estranho, para fazer um serviço. Olha que engraçado. Em um capítulo, ele é o único que está recebendo presente. Num outro, ele está sendo vendido como escravo. E ele não recua. José não foge dos processos que Deus coloca. É por isso que a minha oração sobre a sua vida essa noite não é para que Deus te tire desse problema. Deus me livre disso. A minha oração é para que Deus te dê resiliência para você suportar isso. Agora o menino que recebeu o presente do pai começa a governar a casa de Potifar. Olha que engraçado. Era o único que tinha túnica em casa. Aí de repente ele tem um trabalho. O menino era o último a acordar, gente. Todo mundo estava trabalhando cedo. E José estava quietinho, sossegado. Ele estava acostumado a orar e a resposta vinha de cara. E aí agora, de repente, ele está até trabalhando. Porque Deus está esticando. Aí de repente, dentro do processo, surge uma proposta. Vamos comigo para você não esquecer. Dentro do processo, surge uma proposta. E você precisa estar sempre atento nisso aqui. Porque todas as vezes que você está no caminho, no meio do processo, para alcançar um propósito, surgirão propostas. E o diabo é estratégico. Ele sempre vai aparecer com algo bom para tirar você daquilo que é essencial. Na grande maioria das vezes, a maior distração que vai vir vai ser uma excelente proposta para desviar você do propósito que Deus estabeleceu. Aí de repente a proposta que vem para José é: a mulher de Potifar quer se deitar com ele. Ela tenta uma vez, tenta duas, até que ele decide fugir. Ele fez o certo ou fez o errado? Ele fez o certo ou fez o errado? E por que ele é preso? Não parece que o céu está conspirando contra ele? Ele se deitou com ela, sim ou não? Mas por que ele é preso? Se ele fez o que é certo, por que está dando errado?
Se ele fez o que é certo, era para as coisas estar dando. Mas ele fez o que é certo e as coisas estão dando. Porque nem tudo que está dando errado significa que Deus não está no meio. Antes das coisas darem certo, primeiro as coisas vão dar muito errado. E aí você precisa ter uma resiliência para não achar que Deus está sendo injusto com você. A coisa mais poderosa que o diabo pode usar para fazer você sair da rota do propósito é gerar na sua mente uma consciência de que Deus está sendo injusto com você. Quem é que nunca pensou isso? É você achar que Deus está sendo errado em te permitir passar o que você está permitindo. É você achar que Deus está sendo injusto com você porque você está fazendo as coisas certas e as coisas só estão dando errado. Mas o que José não sabia é que Deus não estava sendo injusto. Todas as vezes que José estava sendo aparentemente injustiçado pelos homens, ele estava se aproximando do lugar que Deus tinha para ele. O que eu quero dizer para você é que todas as vezes que o nível está aumentando, todas as vezes que o nível está aumentando, isso é uma sinalização de Deus que você já está mais perto do propósito que você estava ontem. Eu queria que você levantasse a sua mão, porque eu quero liberar uma palavra profética para alguém que está nesse lugar. Eu sinto uma graça de Deus para liberar isso sobre a sua vida essa noite. Talvez o nível das pressões na sua vida tenha aumentado durante esses últimos meses. Talvez o nível de rejeição tenha aumentado durante esses últimos anos. Talvez as pressões que tenham vindo sobre a sua vida está chacoalhando todas as áreas. Talvez a área financeira da sua vida já não é mais a mesma. Talvez a sua família já não é mais a mesma. Talvez o seu casamento já não é mais o mesmo. Talvez o ministério que Deus te confiou já não é mais o mesmo. Só que Deus está dizendo para você: se o nível de injustiça está aumentando, se o nível de pressão está aumentando, se o nível de rejeição está aumentando, alegre-se. Deus está dizendo para você: todas as vezes que a pressão está aumentando, é uma sinalização que você está se aproximando do lugar do propósito. Não, eu vou repetir porque você não entendeu. Se a rejeição está aumentando, se a pressão está aumentando, Deus está dizendo para alguém: isso significa que você já está próximo da terra que Deus disse que você chegaria. Sabe aquela universidade? Você está chegando perto. Sabe aquela empresa? Você está chegando perto. Sabe a palavra que Deus liberou? Você está chegando perto. José não tinha noção. Para ele ir para a prisão era se afastar do que Deus queria. Só que a prisão era o lugar mais próximo do ambiente da promessa. Geografias ruins costumam revelar para nós que nós estamos próximos daquilo que Deus tem. O nível de pressão que nós estamos vivendo sinaliza que nós estamos nos aproximando daquilo que Deus liberou para nós lá atrás. José não sabia, mas Deus tinha um propósito dele estar naquela cadeia. Ele entra na cadeia, injustiçado. Ele fez o certo, mas agora ele está preso. E eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui porque de repente tem dois homens presos com ele: o padeiro e o copeiro. O copeiro é aquele que bebia o vinho antes do rei beber. O padeiro era aquele que fazia o pão. E aí de repente ambos têm um sonho. Uau. No capítulo 37, no versículo 18, no versículo 19, José é conhecido por aquele que sonhava. Vamos lá, estou terminando. No capítulo 37, versículo 18 e 19, José é conhecido por aquele que sonhava. Só que agora,
Depois de passar pela escola de Deus, José está preso. E José já não é mais aquele que sonha. Alguém preso com ele está sonhando. Eu vou repetir para você entender. Antes dele passar pela escola de Deus, ele era só um menino que sonhava. Agora ele passou pela escola de Deus. E agora ele está sendo preso. E dentro da cadeia que ele está, tem alguém sonhando. E não é ele que sonha. De repente alguém grita dentro daquele lugar. Quem nos dá autoridade para interpretar os sonhos é Deus. Conte para mim. Sabe quem é que faz isso? José. José é aquele que sai da posição de um homem que sonha para se tornar um homem que interpreta. E aí tem pessoas que dizem que José se torna governador porque sonhou. Não é. E esse é o nosso problema. É que por diversos momentos na nossa vida, o Senhor nos coloca em um lugar com a intenção de nos transformar em um menino que sonha para alguém que interpreta. Porque você vai ver que o texto continua dizendo que José revela o sonho. Um morre, o outro fica vivo. E aí de repente Deus entrega um sonho. O rei está perguntando: alguém aqui consegue interpretar? Os magos não conseguem. Os bruxos não conseguem. Os conselheiros não conseguem. Só que alguém já teve um sonho interpretado para o José. E vai dizer: olha, eu conheço um rapaz aí, que ele está lá na cadeia. Ele está onde, gente? Ele não precisou sair da cadeia para Deus se lembrar dele. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Porque no dia que Deus se lembrar de você, Ele não precisa que você esteja no lugar de destaque. Porque o que faz Deus se lembrar de José não é seu nome, é a sua essência, é a sua funcionalidade. Alguém está sonhando. E não tem absolutamente ninguém no reinado inteiro que possa interpretar. Até que alguém decidiu chamar ele. Sabe o que faz José se tornar governador? Não é ele sonhar. O que faz José se tornar governador é ele interpretações. E eu vou te explicar por quê. Todo mundo sonha. Sonhar não é a coisa mais difícil. Só que somente homens e mulheres que passaram pela prensa de Deus conseguem ter discernimento daquilo que eles estão sonhando. José agora carrega uma palavra de Deus. Carrega o quê? Uma palavra de Deus. E agora ele está liberando uma palavra num tempo de escassez. José se torna governador num tempo bom ou num tempo ruim? Num tempo ruim. Era o pior momento para ele se tornar governador. E por que Deus estabeleceu ele? Porque em tempos comuns, qualquer pessoa governa. Mas em tempos de escassez, só homens e mulheres de revelação conseguem governar. O que eu estou dizendo, e guarda isso, eu sinto que muitos de vocês estão passando por um tempo de transição. E Deus está te tirando do lugar daquele que sonha para te levar para o lugar daquele que interpreta. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. O Senhor está dizendo: eu estou te tirando do lugar daqueles que sonham para te levar para o lugar daqueles que interpretam. Porque você precisa entender que o sonho que Deus deu para José foi só para levar ele para a cadeia. O sonho que Deus deu para José foi só para fazer com que ele fosse preso. O sonho que Deus deu para José foi feito só para ele ser rejeitado. O propósito de Deus em entregar o sonho não era para fazer com que ele se tornasse governador. O sonho que Deus entregou para ele foi para que ele passasse pela prensa de Deus e amadurecesse. Então o sonho que Deus te deu foi para te tirar da zona de conforto.
Mas você tem que entender que a única maneira de você ocupar o lugar de governo que Deus tem para você é se você transicionar daqueles que sonham para aqueles que interpretam. Porque para o lugar que Deus está te chamando, sonhar não é suficiente. Sabe por quê? Quem sonha, projeta. Quem interpreta, executa. Estenda sua mão em posição de receber, por favor. Eu sinto uma graça de Deus nesse lugar essa noite. E Deus está falando para mim, Everton. Eu começo a transicionar algumas pessoas aqui. Talvez você tenha passado o ano sonhando. E Deus está dizendo: o sonho que eu te dei foi para te tirar do lugar que você estava. O sonho que eu te dei foi só para te inserir na escola chamada processo. Mas você precisa entender que a única maneira de você alcançar o lugar que eu tenho para você é quando você parar de sonhar e começar a interpretar o sonho. Sabe o que é isso? É você começar a entender o que significa toda palavra que Deus te deu. Porque muitas vezes você recebe palavra de Deus, mas você não sabe o que significa, porque você não sabe interpretar. E aí Deus é aquele que te entrega direcionamentos, mas você não sabe para onde ir, porque você não sabe interpretar. Só que o Senhor está tocando hoje na sua mentalidade. E aí Deus está dizendo, está na hora de transicionar. Lugares de governo não são ocupados por aqueles que sonham. Lugares de governo são ocupados por aqueles que sabem interpretar. A diferença dos meninos para os homens, das meninas para as mulheres, é porque existem pessoas que estão sonhando, existem outras pessoas que estão interpretando. Quem está interpretando está entregando direção. Espírito Santo de Deus. Eu oro agora sobre esse lugar. Existem pessoas aqui com palavra de governo. Existem pessoas aqui que receberam palavras escandalosas do Senhor. Existem pessoas aqui que receberam palavras sobre posições. E a minha oração agora, Espírito Santo de Deus, é para que o teu Espírito repouse sobre esse lugar. Você que é batizado em línguas, comece a falar em línguas nesse lugar. A Bíblia diz que todas as vezes que nós estamos falando em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. Então comece agora a edificar o seu espírito. O Senhor está te esticando essa noite. O Senhor está dizendo, você não vai voltar para aquela geografia como aquele que sonha. Você vai voltar para aquela geografia como aquele que interpreta. Você não vai voltar para aquele lugar como alguém que não teve ninguém para interpretar seu sonho, e por isso você não vai fazer isso para ninguém. Não. Você vai voltar para aquele lugar como alguém que tem uma revelação completa daquilo que Deus tem. Deus está dizendo, eu não estou te entregando só um sonho, eu estou te entregando um direcionamento. Uau! Você vai saber para onde ir, você vai saber como ir, você vai saber como se movimentar. Essa é a palavra de Deus sobre essa noite. Eu estou entregando direção.
Há uma graça de Deus nesse lugar. Uau. Presta atenção nisso aqui. Não sai dessa atmosfera. Eu termino aqui. Deus decidiu. Quem decidiu? Deus. Deus decidiu entregar para José 2 filhos. Quantos filhos? O primeiro filho que Deus entrega para José, Deus entrega para ele uma palavra e uma ordem. E a palavra é: o nome desse menino será Manassés. Quantos filhos ele tem? Qual é o nome do primeiro? Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer dos dias das minhas aflições. Vem comigo. Agora, Deus decide entregar para ele um segundo filho. Sabe qual é o nome do segundo filho de José? Efraim. Sabe o que significa Efraim? Deus me fez prosperar na terra das minhas aflições. Eu acho que você não entendeu. O primeiro filho que Deus entrega é uma proclamação. E é Deus dizendo: e Deus me fez esquecer dos dias das minhas aflições. E aí Deus decide entregar para ele um segundo filho. E Deus diz: o nome desse é Efraim. E Deus me fez prosperar na terra das minhas aflições. O que Deus está fazendo com José é derramar sobre ele 2 unções. Meu Deus do céu. A primeira unção que Deus derrama sobre ele é a unção de Manassés. E sabe para que serve a unção de Manassés? Para eu me esquecer das coisas que ficaram para trás. Vamos lá. A maior estratégia do diabo é te prender em coisas que já passaram. O seu grande problema é porque você é alguém que tem excesso de passado. E aí você não consegue avançar, porque você não consegue liberar perdão. Você não consegue avançar, porque você fica remoendo coisas que já passaram. Você não consegue avançar, porque o seu passado ainda te prende. E aí sabe o que é louco? Deus não pode entregar para José a unção de Efraim. Por quê? Porque Deus só vai me fazer prosperar na terra das minhas dores quando eu me esquecer da terra das minhas dores. É por isso que essa noite o Senhor está liberando uma palavra para alguém. Talvez não seja para todo mundo, mas é para alguém. Está na hora de esquecer as coisas que ficaram para trás. Está na hora de liberar perdão. E você não vai liberar perdão porque talvez outra pessoa mereça. É porque você merece ser livre. Está na hora de você olhar para o seu passado e o seu passado não ser mais um peso para você. Está na hora de você se lembrar das coisas que aconteceram e isso não doer mais em você. É por isso que Deus está dizendo: está na hora de você se esquecer das coisas que para trás ficaram. E é o que Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Porque Paulo está nos entregando uma lei. A lei que Paulo está nos entregando é: a única maneira de você avançar é se você se esquecer daquilo que ficou para trás.
Então Deus está liberando uma palavra para você. E a palavra que Deus está liberando para você é: o seu passado não é mais um direcionamento. Mas é porque eu sinto falta das coisas que eu vivi. Eu sinto falta de tal tempo. O maior problema do povo não foi sair do Egito, foi Deus tirar o Egito do povo. Porque todas as vezes que acontecia alguma coisa, eles sentiam falta daquilo que eles viveram lá atrás. E Deus está liberando essa noite uma unção de Manassés. Aquilo que doía não dói mais. Aquilo que te ofendia não te ofende mais. Aquilo que te machucou não te machuca mais. E Deus me fez esquecer. Vai ficando sobre os seus pés, por favor. Lá abaixo. O diabo está tentando te prender nisso. Mas essa é a graça que vem sobre José. Quando você olhar para os seus irmãos que te venderam, isso não vai te doer mais. Quando você olhar para quem te rejeitou, isso não vai te doer mais. Quando você olhar para o seu passado, isso não vai te ferir mais. A unção de Manassés vem para nos curar. E Deus me fez esquecer das terras das minhas aflições. Eu não sei se isso está fazendo sentido para alguém, mas se isso estiver fazendo sentido para você, sai do seu lugar e corre aqui para o altar. Existe uma unção de Manassés vindo sobre nós. E Deus me fez esquecer. 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 Não foram as pessoas, e Deus me fez esquecer. Não foi o tempo, porque o tempo não cura, quem cura é Deus. E Deus me fez esquecer. E Deus me fez esquecer. E Deus me fez esquecer. Não foram as palavras, e Deus me fez esquecer. Não foram os amigos novos, e Deus me fez esquecer. Não foi a nova geografia, e Deus me fez esquecer dos dias das minhas aflições. Antes doía, agora não dói mais. Antes me feria, agora não me fere mais. Antes eu sentia raiva, hoje eu não sinto mais. Por quê? E Deus me fez esquecer dos dias, das terras, das minhas aflições. Alarabaxere calarabaxo. Alarabaiaxere baiaçore calarabaxore babaxe. Arabacantore baxere babaxe. Tudo o que te prendia no seu passado está caindo por terra essa noite. Toda mágoa que tem no seu coração, tudo que estava impedindo você de avançar, tudo que estava impedindo você de progredir, tudo que estava impedindo você de permanecer, Deus está dizendo: e eu estou derramando hoje uma unção de Manassés. Everton, meu pai me rejeitou, isso não vai te doer mais. Everton, a minha mãe me feriu, isso não vai te doer mais. Everton, eu fui abusado na minha infância. Everton, eu fui esquecido, isso não vai te doer mais. A unção de Manassés é uma graça que Deus derrama dizendo: e Deus me fez esquecer dos dias das minhas aflições. E Deus me fez esquecer dos dias das minhas aflições. Deus está dizendo para alguém: eu estou te arrancando do seu passado agora. Talvez te doa, mas está na hora de você se lembrar daquela palavra que te prendia. Vamos? Talvez te machuque, mas para você ser liberto disso, está na hora de você se lembrar do abuso que você sofreu, da rejeição que você sofreu, das denúncias e acusações que você sofreu. Porque o diabo está usando isso para te prender lá atrás. E aí, volta e meia você volta para lá. Volta e meia você visita o seu passado. E já tem anos que você está remoendo isso no pensamento, no coração. E você está dizendo: Deus, eu não consigo liberar perdão. Deus, eu não consigo me desprender.
porque ainda me fere, ainda me machuca. E aí Deus está dizendo para você hoje: eu estou derramando sobre a sua alma agora. Eu estou derramando sobre o seu coração agora a unção de Manassés. E Deus me fez esquecer dos dias das minhas aflições. O seu passado não é mais uma ferida aberta. O seu passado é um testemunho de alguém que venceu. O seu passado não é mais uma ferida exposta. O seu passado é o testemunho de alguém que conseguiu romper. E para aqueles que venceram isso, para aqueles que receberam a unção de Manassés, Deus está dizendo: uau, existe a unção de Efraim. Meu Deus do céu. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. E se a unção de Manassés era para me fazer esquecer dos dias das minhas aflições, a unção de Efraim vem. Sabe o que José falava todas as vezes que ele olhava para Efraim? Ei, e Deus está me fazendo prosperar. Só que Deus não está me fazendo prosperar em qualquer terra. E Deus me fez prosperar na terra das minhas dores. Você não está entendendo. A prosperidade que José está vivendo não é uma prosperidade em qualquer terra. Deus decidiu prosperá-lo na terra que ele mais sofreu. Deus está dizendo para alguém: a terra do seu sofrimento será a terra da sua prosperidade. Eu vou repetir para você pegar isso no seu espírito. A terra do seu sofrimento será a terra da sua prosperidade. Everton, eu não estou entendendo. Deus está dizendo: nas terras que você mais sofreu, será a terra que você irá prosperar. Se foi na área da família que você sofreu, será na área da família que você vai prosperar. Se foi no casamento dos seus pais que você sofreu, será no casamento que você vai prosperar. Se foi gerando que você sofreu, será gerando que você vai prosperar. A unção de Efraim é Deus dizendo na alma, é Deus dizendo no espírito, é Deus dizendo no coração de alguém: eu vou te prosperar na terra da sua aflição, no lugar que você mais sofreu. Eu quero declarar sobre a sua vida agora que o passado não te tem mais. O passado não te governa mais. As feridas expostas agora se tornam um testemunho vivo de alguém que venceu. Sobre a sua vida, a unção de Efraim. Ainda no primeiro semestre desse ano, essa é a palavra de Deus. Ainda no primeiro semestre desse ano, essa é a palavra de Deus. A unção de Efraim vem sobre você. E Deus está dizendo isso para você: eu te farei prosperar na terra da tua aflição. Todas as vezes que homens na Bíblia recebiam palavras de Deus, eles selavam essa palavra, eles erguiam o altar. Eu não sei como você vai fazer isso, mas se eu tenho um conselho para te dar: não saia desse culto sem antes selar essa palavra. Eu não sei se você vai entregar uma oferta, eu não sei se você vai entregar um relógio para alguém, você vai fazer algum ato profético, mas sele essa palavra.
Everton, eu vou ofertar e essa minha oferta não é um dízimo, não é uma oferta comum. Eu estou selando a palavra que eu estou recebendo, e Deus me fará prosperar na terra das minhas aflições. Sele o que você recebeu. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu abençoo a sua transição. Eu abençoo a sua maturidade. Eu oro por resiliência. Você será alguém resiliente para suportar as pressões que você viverá até chegar na terra que Deus disse que você chegaria. O diabo não vai te distrair. O diabo não vai roubar de você a boa semente. A unção de Manassés te cobre, a unção de Efraim te cobre. E Deus está dizendo: você vai prosperar na terra da sua aflição. Porque você não é mais um menino que sonha. Você não é mais uma menina que sonha. Você se tornou um homem que interpreta. Você se tornou uma mulher que interpreta. Você tem direção. Podem louvar? Tchau.